Jesus veio trazer uma nova aliança. Deus já houvera feito aliança com Abraão, com Salomão, com Moisés. E Jesus, naquela sua santa ceia, quando ele reuniu os seus discípulos, ele disse, eu vim, este é meu corpo, este é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. O que teria a nova aliança diferente das outras alianças? Foi exatamente o projeto do amor. Jesus trouxe o amor como o maior de todos os mandamentos. E Lázaro, nesse texto em que a nossa irmã leu no início, ele diz, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperanças, desceram aos circos, dizendo que Jesus, com seu projeto de amor, divide a história da humanidade em duas partes, antes de Jesus e depois de Jesus. Se nós sabemos hoje, meus irmãos, que o que nós estamos fazendo aqui na Terra, ou em qualquer parte do universo, é desenvolvendo o projeto de Jesus, trabalhando a conquista do amor em nossos corações, para que sejamos realmente felizes, porque nenhum de nós foi criado para ser infeliz. Nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Nenhum de nós foi criado para ser mal amado, para ser perseguido, para ser doente. Todas essas coisas que acontecem na nossa vida é porque nós temos muito medo do amor. Então nós precisamos superar esse medo. A superação desse medo de amar é a compreensão do que seja realmente a justiça de Deus e o amor. Por isso que eu comecei essa transparência lembrando as bem-aventuranças de Jesus, quando ele diz, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós desejamos muito a justiça na nossa vida. A maioria das vezes a gente diz assim, por que isso aconteceu comigo? Não é? Eu não merecia isso. Eu não merecia ter um filho desse jeito. Eu não merecia ter um marido dessa forma. Eu não merecia ter uma esposa assim. A gente acha que está sendo injustiçado. Nós achamos que estamos sendo injustiçados. E já desde Salomão, o rei sábio, ele dizia, a pessoa que se sente injustiçada jamais terá paz, jamais compreenderá a justiça do nosso Pai Celestial, porque Deus é infinitamente bom e justo, mas ao longo das nossas múltiplas existências, nós aprendemos que é necessário o revide. Se alguém nos prejudica, a gente tem que revidar, senão nós somos uns bobos, né? Fulano tem a síndrome de bobo, todo mundo faz ele de bobo, porque ele nunca revida o mal que lhe fazem. E interessante que os cientistas provaram que quando nós vingamos, a vingança, quando nós vingamos, a gente libera um hormônio do prazer no nosso psiquismo. Nós sentimos prazer quando nós vemos alguém pagar pelo mal que fez, como se nós entendêssemos a justiça de Deus. Deus não quer a morte do pecador. A justiça dos homens quer a morte do pecador, mas Deus quer a morte do pecado. Ele quer que nós aprendamos com os nossos erros a não repeti-los, para nós conquistarmos o amor na nossa alma. Então eu coloquei ali a Vingança, de Lamartine Babo, que é uma música muito conhecida brasileira, em que ele fala no final, você há de rolar como as pedras que rolam no espaço, sem ter nunca um cantinho,
A turma da antiga conhece bem essa música que ele fala, eu gostei tanto, tanto quando me contaram, que tive mesmo que fazer esforço para ninguém notar. Então a gente gosta tanto de ver o outro, né, sofrer porque nos fez sofrer. É muito comum a gente, na reunião mediúnica, a gente ver esses espíritos que eles planejam a vingança, né? Faz uma perseguição ostensiva. Tem um caso muito interessante que nós atendemos lá no centro, na reunião de desobsessão, que o espírito vingador disse assim, eu vi esse sujeito aí, apontando para um de nós na mesa, queimar a mim e meu filho vivo. Se ele nos queimou vivo, ele vai agora queimar, e o rapaz sofria de uma queimadura na pele, e os seus filhos estavam todos partindo para a droga, tudo na influência dessa organização da vingança, né? Então o nosso doutrinador falava com ele, mas meu irmão, você está vivo, você não morreu. Você se queimou, verdade, mas você vai ficar se queimando até quando? E assim é na nossa vida, meus irmãos. Se a gente não entender a justiça de Deus, se nós não tivermos essa fome de justiça, nós nunca vamos conseguir conquistar o amor na nossa vida. É desse trabalho que nós vamos falar na noite de hoje. O ódio, segundo os espíritos, é o amor enlouquecido. O ódio não é o contrário do amor. O contrário do amor é a indiferença. Então, nós temos assistido à indiferença que existe entre nós com o sofrimento alheio. Aliás, a gente até acha que o outro merece sofrer, e a gente não, não é assim? Fase do encantamento. Nós, é tão bonitinha essa gravura do menininho lambendo porco, né? A criança, nós temos a oportunidade de renascer, de reencarnar na infância, como espíritos infantis, cujo psiquismo é totalmente diferente do adulto. Antigamente a gente pensava que a criança era o adulto em miniatura, mas não é. A criança é um ser que está tendo oportunidade, é um espírito, né, que está tendo a oportunidade de recomeçar. Então, o seu psiquismo é todo moldável. Todas as informações podem ser substituídas na infância. E assim nós trazemos, dentro do nosso psiquismo, essa história da alma gêmea, daquela pessoa que devemos encontrar na Terra, não é? Para sermos realmente felizes. Até eu vi a história de um psiquiatra, numa entrevista na rádio CBN, ele dizendo que a alma gêmea realmente existe, mas que não está aqui na Terra. A sua alma gêmea está em algum outro lugar, aí no espaço. Aí o ouvinte, um dos ouvintes mais lúcido, perguntou, mas então o que me adianta ter essa alma gêmea se eu sempre estou num lugar onde ela não está, né? Aí ele diz, não, é porque ainda não merecemos viver com essa alma gêmea. E Emmanuel, ele falou também da sua alma gêmea. Por isso que eu coloquei ali o texto de Emmanuel, que está no livro Há 2000 anos, que ele fala, alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sobre mim, estrela caída, nas belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho, enchendo meu coração. Quem não quer ser chamado de flor de luz, né? Às vezes eu falo com meu marido, me fala alguma coisa, diz que eu sou flor da sua vida, flor de luz. Nós temos essa expectativa de ser acariciado, de sermos amados. Ninguém gosta de ser rejeitado. E Emmanuel, com a sua Lívia,
ele a considerava a sua alma gêmea. Agora, a pergunta que não quer calar é, ele foi feliz com ela, com a Lívia? Vocês sabem da história, né? Então, essa doutora Judy Hall, mas eu acho que eu botei no outro, deixa eu ver aqui. Não, volta. Peraí, deixa eu só ver como é. Não, isso está indo para frente. Espera aí que eu vou achar. Já estava escrito? Estava escrito Judy Hall em algum lugar aí. É porque é uma pesquisadora americana. É o anterior? É o próximo? Deixa eu ver. Não. A pesquisa da doutora Judy Hall, é isso mesmo. A pesquisa da doutora Judy Hall, ela escreveu um livro, Enigma das Almas Gêmeas. Eu achei muito interessante que vai de encontro à nossa vivência da alma gêmea. A doutora Judy Hall, lá nos Estados Unidos, ela ficou sabendo de muitos casamentos que diziam ter encontrado a sua alma gêmea. Então, ela chegava para esses casais e perguntava assim, você é feliz com ele? Aí a mulher falou assim, bom, feliz totalmente não. Eu tenho momentos de felicidade com ele, mas ruim com ele, pior sem ele. A resposta era sempre assim, ruim com ele, pior sem ele. Mas ela reparou uma coisa interessante nas almas gêmeas. As pessoas ficavam juntos, apesar de todas as dificuldades, porque as pessoas estavam crescendo espiritualmente. Então, ao terminar o livro, que o livro dela não tem muitas informações importantes como o Espiritismo tem, mas no final da sua pesquisa, ela concluiu que a alma gêmea não é aquela que te faz feliz, porque ninguém pode te fazer feliz. Ninguém é responsável pela sua felicidade. A felicidade é uma construção íntima. Você não pode colocar esse peso no ombro de ninguém. E só quem tem felicidade é que pode dar felicidade ao outro. Isso Joana de Ângeles diz também. Que só quem tem é que dá. Se você não tem, você não pode dar. Então, a alma gêmea é aquela que te faz crescer e não aquela que te faz feliz. Nesse caso, meus irmãos, todos nós estamos com a nossa alma gêmea, né? Então, nós temos que transformar as algemas, como diz a Joana de Ângeles, em almas gêmeas. Por isso, Kardec diz que na questão 298 e 299 do Livro dos Espíritos, não existe união particular e fatal entre duas almas. Da discórdia, esse grifo é meu, nascem todos os males humanos. A ideia da metade é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, quando separado, estaria incompleto. Então, para os espíritos, a metade, você não pode sair procurando por aí sua metade, porque ela não existe. Mas a alma gêmea, como diz Emmanuel, sim. A alma gêmea é aquele espírito que você já esteve com ele em outras vidas e precisam retornar, muitas vezes juntos, para crescerem. Para, através de uma parceria, poder crescer em conjunto, resgatar as suas dificuldades, resgatar os seus erros em conjunto com aquele espírito que foi combinado anteriormente esse encontro. Tem um outro pesquisador, Edgar Cayce, que ele fala que nós temos muito mais do que uma alma gêmea. Nós temos vários espíritos que poderiam fazer parceria conosco numa existência. Não quer dizer que seja um homem e uma mulher. Pode ser também duas mulheres ou dois homens nessa parceria, como nós temos assistido atualmente. São parcerias para o crescimento de ambos. Só assim
esses encontros são fortuitos. Muitos encontros, a gente às vezes se endivida ainda mais se nós não formos prudentes. Chico Xavier fala do karma da imprudência. Quando nós somos imprudentes, nós podemos, às vezes, forçar determinados encontros que nós devemos, assim, ou podemos gastar muitas encarnações para refazer aquele equívoco. Deu para entender essa coisa do karma da imprudência? A expectativa programada. Eu coloquei ali o sapo para virar o príncipe, né? Uma gravurazinha, porque nós trazemos também no nosso psiquismo o registro do príncipe encantado. As mulheres trazem no seu psiquismo o amor romântico. O amor romântico, segundo esse pesquisador Bernardo Jablonski, que é aqui do Rio de Janeiro, escreveu um livro que chama Até que a Vida nos Separe. Ele diz que esse arquétipo do amor romântico que a mulher traz, imaginando que vai encontrar o seu príncipe encantado, imaginando que ela vai casar com um sapo e no correr da vida ele vai virar um príncipe, porque às vezes a mulher percebe as dificuldades daquele companheiro, às vezes possessivo, às vezes ciumento, às vezes gastador, outra hora mentiroso, percebe todas as dificuldades, mas ela imagina que com o seu trabalho, com o seu amor, essa criatura possa se modificar. Claro que pode, todos os dias nós estamos mudando, mas não dessa forma romântica, que basta aquele aconchego, basta aquele beijo, para a criatura de uma hora para outra virar um príncipe, não é? Então esse é um arquétipo que toda mulher traz, esse sonho de casar de branco, daquele encantamento, né? O primeiro encantamento, pela nossa carência afetiva, pela carência afetiva que a gente traz, que cada um de nós traz, é bastante negativa, segundo esse pesquisador Jablonski. Era necessário que os pais falassem para as suas mocinhas, vamos examinar melhor o caráter desse sujeito, vamos conversar junto a respeito desse relacionamento, porque existem outros espíritos, outras almas gêmeas que poderão ser um parceiro melhor e não ficar nessa imprudência de se ligar ao primeiro ou ser levado pela paixão, pelo encantamento, pelos primeiros momentos. É claro que o adolescente, entre 19 e 20 anos, que os hormônios, né, da sexualidade estão pululando, vamos usar o termo de Allan Kardec, que estão muito fortes no psiquismo, que ele se sente atraído, aquela atração primeira pelo outro, pelo sexo oposto, é uma coisa que exige dos pais uma certa prudência em orientar os seus filhos. Porque, às vezes, esse encantamento, como diz a Joana de Ângeles, a alma gêmea logo vira uma algema, não é? Começam as cobranças, cai na realidade, no dia a dia, e hoje em dia nós temos assistido casamentos que duram um mês, dura 10 dias. Outro dia eu atendi uma moça que, quando o filho dela tinha 20 dias, o marido foi embora. Na verdade, o casamento durou 1 ano e 20 dias, porque houve uma imprudência naquela paixão, né? Aquela paixão fulminante que no dia a dia não suportou aquela convivência. Então é muito importante, meus irmãos, nós refletirmos sobre essa expectativa que a gente chama uma expectativa programada. A gente traz uma expectativa no nosso psiquismo que precisa ser examinada. As mulheres, essa expectativa do príncipe, e os homens, a expectativa de achar aquela Amélia, né? Aquela mulher de verdade, capaz de estar disposta a servi-lo, a ser como sua mãe,
A maioria dos homens, segundo Jablonski, procura na parceira a mãe, que possa servi-lo, que possa estar à disposição dele todo o tempo, perdoando, compreendendo. E o amor não é construído assim. Por isso nós temos tanto medo do amor. Porque Jesus, quando falou do amor, ele disse assim: se te baterem numa face, ofereça outra. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. Se te pedirem um passo, dê 2. Então, ele traz um projeto de amor que exige um esforço muito grande do ser humano no sentido de se dar, no sentido de servir. E nós só vamos compreender esse potencial do amor quando nós entendermos a beleza do servir. Se nós não entendermos por que estamos servindo, nós não vamos trabalhar esse projeto de amor na nossa alma. Vamos passar mais um pouquinho. A dificuldade nos relacionamentos, a inversão dos papéis. Ao longo das nossas existências, a mulher ela foi treinada a ter uma visão de periferia, porque ela tinha que guardar os filhos, cuidar da cria. E o homem tinha que ter uma visão de futuro, uma visão para frente, que ele era o provedor. Por mais de 1000 anos, esse papel foi imposto ao ser humano. Se você nasceu no sexo feminino, você tem que ter uma visão de periferia, você tem que ser esperta, tem que ter sutileza, tem que ter encantamento. A você é dado, não é, a leveza do lar. Se um casamento era desfeito antigamente, a culpa era sempre da mulher. A mulher é que não soube dar equilíbrio ao lar. E ao homem foi dada essa visão de ser o provedor, de fora, de ir para fora e trazer o alimento para manter a sua prole. Esses eram os papéis. Hoje em dia, nós vemos muitas mulheres saindo para o trabalho, sendo a provedora do lar, e o homem, muitas vezes, ficando em casa, cuidando dos filhos. E aí traz conflito, né? Traz conflito no relacionamento, porque as pessoas cobram esses papéis. Interessante que a mulher tem uma visão de periferia tão grande, né, que ela não consegue ler um mapa. Às vezes eu vejo o casal brigando porque o marido quer que a mulher veja no mapa aonde que ele vai virar, em qual rua que ele vai virar. Não exige isso da mulher, ela não tem essa visão. Ela tem outro tipo de visão, mas visão de mapa só homem tem. Uma coisa interessante, ao longo da trajetória do sexo feminino, ela não aprendeu a localização. É muito raro uma mulher que tenha essa perspicácia, não é? Aí isso é próprio dos homens. A briga entre os cônjuges, a inveja e o ciúme, briga entre irmãos, inveja e ciúme, divergência na educação dos filhos. A inveja e o ciúme, eu vou dar um real destaque a essas duas paixões, que são obstáculos muito grandes no nosso crescimento. Vamos ver mais para frente. A divergência na educação dos filhos. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, Kardec fala: educar é uma arte que exige tato, muita experiência e profunda observação. Questão 917. O que é tato? É falar a coisa certa na hora certa, né? A gente fala muitas vezes a coisa certa na hora errada. Ou então, na hora certa, a gente fala a coisa errada. O tato é essa capacidade de perceber a hora certa de colocar as coisas. Que nesse ponto as mulheres são mais, percebem mais esse momento exato. Tem até a história do Pablo Neruda.
O Pablo Neruda, ele começou a escrever os seus versos aos 12 anos de idade. Então, ele conta nas suas memórias que ele escreveu o primeiro verso para a mãe dele. E ele foi correndo mostrar para a mãe o versinho que ele tinha escrito. Mamãe, mamãe, olha o que eu fiz para você. Mamãe, mamãe. E o pai dele estava conversando com a mãe lá uns assuntos domésticos e ficou irritado com o menino e tomou o papel da mão dele, embolou, jogou no lixo e disse assim: não interrompa a minha conversa com a sua mãe nunca mais. Aí ele saiu frustrado. Aí quando chegou mais tarde, a mãe então foi lá no lixinho, pegou o papel, abriu, chamou e falou: Pablo, que coisa linda você escreveu, meu filho. Nossa, eu adorei esses seus escritos. E aí ele diz no seu depoimento: foi aí que eu me tornei um poeta, mostrando o tato, né, da sua mãe em lidar com aquele fato. E não é só a mulher que tem tato. Às vezes o homem hoje tem o sentimento materno tão bonito quanto o da mulher. E sabe a hora certa de colocar as coisas para os filhos. E Kardec fala em profunda, muita experiência. Como que nós podemos adquirir experiência? Diz que filho não vem com manual, e não vem mesmo, né? E cada filho é diferente do outro. Como que nós vamos adquirir experiência para educar os nossos filhos? É através da leitura, através do bate-papo com amigos, trocando experiências, mas sempre lembrando que cada pessoa é diferente da outra. Não há como a experiência dela servir para o meu filho, mas serve para eu pensar a respeito do que está acontecendo. Né? Então, a gente adquire experiência lendo a respeito do assunto. E profunda observação que Kardec recomenda é a gente olhar, o olhar das pessoas que convivem conosco. O olhar diz muita coisa. Né? Meu filho, olha para mim, olha, eu estou falando com você. Olha o que eu estou te dizendo, presta atenção no que eu estou te falando. Ou até com a pessoa adulta, olha para mim, veja o que eu estou te falando. Né? A gente trabalhar essa observação. Se a pessoa está com um jeito mais cansado, mais triste, temos que ter essa profunda observação. Desrespeito às escolhas, quantas vezes nós desrespeitamos as escolhas um do outro, né? Ou ridicularizamos, ou rimos. A convivência familiar não é uma coisa fácil. Exige da gente uma vontade enorme que dê certo. Né? Assim, divergência religiosa, grosseria e violência, coloquei outra vez a carência afetiva, porque todos nós somos carentes de afeto. Os espíritos, especialmente Zé Grosso, que é um amigo espiritual nosso, ele diz: Leila, todas as vezes que uma pessoa estiver nervosa, agredindo, ela está no seu íntimo gritando: me ame pelo amor de Deus. É uma pessoa extremamente carente. Ninguém agride o outro se estiver bem consigo mesmo. Então, se você está bem intimamente, se você está em paz, você não vai querer agredir ninguém. Quando você agride, ou com palavras, ou com gestos, qualquer forma de agressão é um grito íntimo de necessidade de afeto. Lembrem sempre disso. Quando alguém estiver muito bravo com você, com muita raiva, não é? Você cala um pouquinho, peça ajuda a Jesus para que envolva esse irmão de afeto, ou, se possível, abrace essa pessoa, porque é uma pessoa extremamente carente. E todos nós somos carentes de afeto. Toda grosseria, toda violência que nós temos vivido são sintomas da falta de afeto na nossa vida. Já nem digo de amor, porque o amor é uma construção que passa pelo afeto.
é uma falta de afeto na nossa vida. E Chiniachig, que é também um escritor, ele fala o círculo vicioso da dor. Ele conta uma historinha de uma pessoa que saiu de casa, já saiu irritado com a sua mulher de manhã, porque saiu atrasado, chegou no meio do caminho, bateu com o carro, gritou com uma pessoa que estava lá, depois que bateu com o carro, chegou atrasado no serviço, levou uma bronca enorme do chefe, e aí vai um círculo vicioso de dor. O nervosismo, a raiva, leva um círculo vicioso de dor tão grande que a gente tem que respirar diante de um ato de violência. Outro dia, eu num sinal ali, eu me distraí, eu estava com o meu carro, me distraí, não vi que o sinal tinha aberto, o moço buzinou com tanta força atrás de mim, e não só buzinou, mas ele parou do meu lado para me xingar. E eu fiquei assim, olhando para ele, eu falei, desculpa, eu só sabia falar desculpa, porque realmente eu me distraí. Mas é uma violência que você fica assim, meu Deus, tadinho, né? É claro que a razão não era isso, porque isso não é razão para ninguém ficar violento. A violência já vem nele, é uma tristeza mórbida, uma insatisfação íntima, que a gente tem que vibrar para que essas pessoas possa encontrar-se com Jesus dentro de si mesmo, com a paz, né? Mas é assim que a gente tem que ter paciência. A inveja e o ciúme, na questão 933 do Livro dos Espíritos. Essas duas paixões são tão fortes na nossa vida, que, na verdade, eu escrevi 2 livros, um sobre o ciúme, o outro sobre a inveja. E, graças a Deus, está tudo esgotado, foi aí para o movimento espírita. Porque Kardec chama a inveja e o ciúme de vermes roedores. Ele fala que a inveja é o ciúme aliado à mediocridade, ainda é pior do que o ciúme. O ciúme, antigamente a gente imaginava que o ciúme era prova de amor, né? Falar, ai, fulano me ama tanto, tem um ciúme de mim, fala às vezes até no plural, tem uns ciúmes de mim, e não é prova de amor, é uma doença afetiva. O ciúme e a inveja. Qual é a diferença do ciúme e a inveja? O ciumento quer o outro perto, né? O ciumento quer dominar, quer ser dono do outro. O invejoso quer destruir. Por que o invejoso quer destruir o outro? Isso tudo é a nível subconsciente, viu, meus irmãos? A gente não é conscientemente mal. Nós somos maus inconscientemente. São as nossas dificuldades psíquicas. Tem até uma historinha que fala da inveja, que um homem dono de muitas terras, foi visitado por um gênio. Aí o gênio chegou para ele e disse assim, meu irmão, olha, hoje é seu dia de sorte. Você pode fazer qualquer pedido que eu vou realizar o seu desejo. Aí ele falou, qualquer pedido? Eu falei, qualquer pedido. Só tem um detalhe. O que você ganhar, todos os seus vizinhos vão ganhar em dobro. Pode fazer qualquer pedido. Você ganhou, os vizinhos vão ganhar em dobro. Aí o homem ficou pensando, e disse assim, então eu quero que metade da minha plantação seja destruída. Por quê? Porque os outros vão perder todas. Porque esse é o sentimento da inveja. A gente não quer se sentir menor do que ninguém. A gente quer se sentir maior, menor nunca. Então, o invejoso, subconscientemente, quando ele vê alguém brilhando, ele quer que aquele brilho se apague, porque ele não se acha capaz de alcançar aquilo que o outro alcançou. Como ele se sente inferiorizado, ele quer destruir as conquistas do outro.
Isso é tão interessante que ninguém, se eu perguntar assim, quem é ciumento aqui, um ou outro vai levantar a mão. Mas se eu perguntar quem é invejoso, ninguém levanta a mão, porque a inveja foi considerado pecado capital. E quem tivesse inveja é para o fogo do inferno. Então ninguém admite que tenha inveja, mas todos nós temos a inveja. E a inveja, quando você está apontando o defeito do outro, é porque você está com inveja dele. Olha que interessante, né? Quando alguém te incomoda tanto, você está com inveja dele. Ele tem alguma coisa que você acha que nunca vai ter. Então, esse sentimento da inveja tem raiz. A inveja, o ciúme, tem raiz lá na nossa infância. Às vezes nem dessa vida, de vidas anteriores. Quando alguém nos comparou a outra pessoa. Quando a gente é pequenininho, a gente ouve muita maldade dos pais que não fazem também porque querem o nosso mal, mas realizam atos errados por ignorância. Quando você fala assim, Joãozinho, seja igual o Manuelzinho. Esse menino não me dá trabalho, ele é tão bonzinho. Agora você, por que você é assim, menino? Por que você é essa peste? Por que você não me dá paz? Um dia eu vou morrer por sua causa. A gente fala muita coisa assim para a criança, né? Tem uns pais, então, que falam, esse menino, eu peguei ele no lixo. Outros fazem o ditado, está vendo como ela é pretinha, ela é diferente? Isso aí é filho do padeiro. E começa a falar bobagem para a criança, e a criança de 0 a 7 anos, ela acredita em absolutamente tudo que o adulto diz para ela. Tudo. Olha a responsabilidade nossa. Quando Jesus disse assim, deixai que venham a minhas criancinhas, ele pede ao mundo adulto que permita que a criança vá até ele. Deixai, ele implora ao mundo adulto que a criança possa ir até ele. Ou seja, que nós possamos colocar no coração dos nossos filhos o sentimento de amor do pai. Que a criança, desde pequenininha, possa ser conduzida a entender as razões da vida, o porquê que ela nasceu, de onde ela veio, o que ela está fazendo aqui na Terra. Todos esses conceitos dão segurança à criança. E aí, na infância, a criança é comparada, a criança é rotulada. Quantas vezes nós dizemos a uma criança, esse menino é chato igual o tio dele, né? Esse daí saiu o pai, essa peste. A gente fala assim, a gente coloca uns rótulos que a criança carrega aquilo para o resto da vida. Sem querer, você começa a atender a expectativa do adulto. Toda palavra mal colocada, que foi colocada na nossa vida dessa forma, a gente carrega a vida fora, tentando atender a expectativa do mundo adulto. Então é muito importante que a gente tome consciência de que ser é diferente de estar. Como se curar do ciúme e da inveja? Você não é invejoso. Eu não sou invejosa, eu estou invejosa. É diferente. Ser é diferente de estar. Então a gente pode dizer, eu não sou ciumento, eu estou ciumenta. Mas no momento que eu tomar consciência de que isso é uma autoestima prejudicada, de que eu não acho que eu sou tão bonita, nem tão boa, nem maravilhoso, e por isso eu estou dessa forma, a gente começa a trabalhar esse sentimento que tanto nos faz sofrer, né? E faz sofrer o outro. Tomar consciência das programações, as programações que a gente tem dentro, as expectativas que os pais criaram entre os filhos. Existe, assim, a gente vê, quando nós tratamos no consultório, que eu sou parapsicóloga, e aí eu vejo o segundo filho, que foi comparado ao primeiro. O primeiro filho, esse é maravilhoso, sempre deu certo. O segundo fala, seja igual ao seu irmão. Você tem que ser exatamente igual ao seu irmão.
Ora, meus irmãos, ninguém pode ser igual a ninguém. Cada um é único, singular. Não existe nenhuma possibilidade de você ser igual ao seu irmão. Então, quando a criança sente isso, ele fala, bom, eu não vou ser nunca igual ao meu irmão. Dá um sentimento de insuficiência. Fica com uma autoestima baixa. Então, meu pai não vai gostar nunca de mim do jeito que eu sou. E aí trabalha, fica com essa autoestima prejudicada. Então, nós adultos podemos tomar consciência disso. Puxa vida, eu fui lá a terceira filha ou a quarta filha. Que marcas que eu trouxe dessa minha infância? Os meus pais são culpados? Não. Eles fizeram o melhor que sabiam. A gente sempre faz o melhor que sabe. Eu me lembro meu filho, quando tinha uns 12 anos, ele chegou para mim e falou assim, oh, mãe, não tinha mais, acho que uns 16 anos, mãe, se eu puder dizer para você o quanto que você errou comigo, o dia que eu puder dizer isso para você, eu não estou com condição. Ele falou, eu vou chorar muito para eu te dizer isso. Eu falei, meu filho, mas eu estou preparada para ouvir. Aí nós ficamos uma noite toda chorando, eu e ele. E ele falando, e eu chorando, e ele chorando. Aí, no final das contas, eu disse assim, está vendo como foi bom você verificar os meus erros? Você não vai cometê-los agora com seus filhos. Não é? Foi muito bom você ter visto os erros que eu cometi. Agora, eu vou te dizer, eu não carrego a menor culpa, porque a culpa é horrível na nossa vida. Eu não carrego a menor culpa, porque eu errei pensando estar fazendo melhor. A gente erra porque é imperfeito. Até Pablo Neruda mesmo que diz, quem pensa que nunca errou, já morreu e nem sabe. Né? Então a gente, inclusive coisas que ele falou, e dizendo que eu ouvia muito Maria Bethânia, que ele traumatizou com a Maria Bethânia, porque aquelas músicas de fossa, que até hoje eu ainda gosto, é do meu espírito, da minha alma, né? Boêmia, sei lá, mas aquelas músicas, ele falou, mãe, eu tenho horror da Maria Bethânia, você não sabe o quanto você traumatizou a gente. Até isso ele conseguiu colocar, né, como erro educacional. E foi mesmo, porque, coitados, ficar só ouvindo Bethânia, a mãe chorando, é outra história. Enfim, meus irmãos, nós temos que tomar consciência que essa autoestima prejudicada tem solução. Tem uma atividade que chama Diário da Felicidade. É a gente reservar uma caixinha e todo dia escrever as coisas boas que acontecem na nossa vida e vai botando na caixinha, diariamente. Hoje ocorreu uma coisa boa na minha vida, vou escrever. Põe lá, hoje ocorreu uma coisa boa. E no final do ano, fazer um balanço de tantas coisas boas que ocorreram na nossa vida. Visualizar só coisas boas, comprar os livros, os CDs da Yasmin, ficar ouvindo a meditação, o encontro com Jesus, tudo isso traz vibrações boas para a nossa vida e nós vamos substituindo as programações que nos fazem mal, porque a nossa mente é igualzinho um computador. Se você não põe programa novo no seu computador, você vai ficar sempre com os mesmos programas. Você pode ver que o seu computador está sempre te convidando, chegou programa novo, chegou momento novo, e você vai tendo que ir renovando. A mente da gente também é assim. Se você ficar fixado nessa dor do passado, relembrando as suas amarguras, o que você passou, você nunca vai sair do lugar. Então é preciso colocar programas novos. E o Espiritismo traz uma bandeira maravilhosa para a gente trabalhar o amor na nossa vida, superar o medo de amar. É a caridade, né? A oração e a vigilância. Eu botei o trabalho voluntário, que hoje a caridade é chamado de trabalho voluntário. Você trabalhar no bem, você vai treinando o seu potencial amoroso. Inclusive os espíritos falam isso, fora da caridade não há salvação, porque essa bandeira da caridade
é a bandeira de nós trabalharmos o nosso potencial amoroso. Porque esse potencial amoroso tem essa escalada evolutiva, vai do mais rudimentar instinto, como disse Lázaro, passa pelas sensações, estaciona muitas vezes nas emoções, quando a gente fica estacionado nesse ciúme, nessa inveja, ficamos aí estacionados, até trabalharmos o maior de todos os sentimentos, que é o amor desinteressado, o amor ao desapego, o amor às coisas boas, às virtudes, né? Então, tem uma caminhada. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Botei o Divaldo ali, porque para mim o Divaldo hoje simboliza na Terra uma pessoa que já conquistou, né, muitas virtudes. Em conhecer todas as coisas e não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Então, olha, meus irmãos, nós precisamos vencer, né, essas paixões da nossa alma. Lembrar que o outro irmão, aquele que convive com você, ele também tem dificuldades. Ele também está trabalhando o próprio crescimento. Ele não erra porque quer. O erro é sinônimo de ignorância, no sentido de ignorar. Como isso traz paz para o nosso coração, quando a gente consegue olhar o outro na sua dificuldade, no seu tamanho emocional, e dizer, ele errou porque não sabia fazer melhor. E na parapsicologia tem uma outra frase muito boa, que diz assim, o outro não é contra você, ele é a favor dele, que é diferente. Ele não está contra você. Não existe ninguém contra você. As pessoas são a favor delas mesmas, porque elas ainda estão egoístas, ainda estão orgulhosas, ainda estão sob o império, muitas vezes, do ciúme e da inveja, sem tomar consciência. Para terminar, na questão 985 do Livro dos Espíritos, Kardec fala dos obstáculos para a paz. Ele diz, quem tem ódio no coração, que é o amor adoecido, né? Que é a indiferença, que é o contrário do amor, o ódio é o amor adoecido. Quando você diz assim, eu odeio fulano, na verdade você ama esse fulano. Você ama de uma forma doentia. Quantos casais a gente vê que se amam de uma fórmula muito louca, né? Se amam se machucando o tempo todo. Ficam só se agredindo mutuamente e estão juntos. Falei, será que são masoquistas? Não. Eles se amam assim, de forma muito louca, muito doída, muito dolorida, mas estão crescendo assim, né? É o amor adoecido. O ciúme é um obstáculo para a paz, que a pessoa, o ciumento, está sempre imaginando que está sendo traído, que vai ser abandonado. O sentimento de menos-valia traz uma dor muito grande interior. A pessoa não tem paz. E as causas do tormento na existência terrena, Kardec fala isso na questão 985. A gente, às vezes, lê, passa pela questão e não presta tanta atenção na profundidade, né? Ele diz, a inveja, o orgulho e o egoísmo são as três paixões que trazem tormento para a nossa vida. A inveja, o orgulho, o egoísmo. Como nós somos orgulhosos, melindrados, né? Às vezes a gente termina uma palestra e aí alguém vem conversar com a gente na plateia e diz assim, nossa, fulano, você falou para mim a carapuça, caiu na minha cabeça. Mas cai na cabeça de todos nós.
Nós não temos conquistas ainda. Todos nós estamos em crescimento espiritual. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas vamos tomar consciência, meus irmãos, que para a gente superar esse medo de amar, de nos entregar a uma causa, de nos entregar a um amigo, ou ao marido, ou à esposa, da gente realmente abrir a nossa alma, que a gente possa lembrar que a justiça de Deus não falha. Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, é Pai de amor, é o nosso Pai. Ele não ia colocar no nosso caminho uma pessoa que fosse nos prejudicar. As pessoas que estão do nosso caminho é para o nosso crescimento espiritual. Outro dia um amigo meu falou assim: Leila, meu casamento é igual uma teia de aranha. Eu me sinto numa teia de aranha. Eu não tenho movimento nem para um lado nem para o outro. Eu disse assim, isso é uma questão de olhar. Porque uma teia pode ser um pula-pula. Pode ser um pula-pula. Imagina que você está num pula-pula, divertido. Ele falou, tá bom, o que não me falta é pulo. Dizendo. Mas é para a gente olhar com otimismo as coisas que estão na nossa caminhada, que tudo tem uma razão de ser. Nós podemos fazer do nosso lar um mundo de muita paz, se nós soubermos trabalhar o ciúme que existe ainda dentro de nós, a inveja, o orgulho e o egoísmo. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos, ainda nessa existência, nos tornar cada dia melhores. Muita paz para todos e muito obrigada.